Irmãs, irmãos, não sei se tem algum irmão aí ainda. Perguntas, respostas, testemunhos, está aberto e aberta a oportunidade. Irmã, o nome dela é chique, né? Lindsay, Lorena, Lindsay. Olha bem, Lindsay. É um nome que se fala sorrindo. Irmã Lorena, seja bem-vinda em nosso meio. Irmã Lorena, eu fiz um desafio com ela, irmãs. Bem no início, vocês não tinham chegado todo mundo. Eu falei para a irmã Lorena nos agraciar. Eu não sei como é que tá o microfone dela, se o microfone dela tá ok, de ela poder louvar o Senhor e nós louvarmos ao Senhor juntamente com ela. Eu não sei se eu ativei aqui o Tá bom. microfone. O seu Tá microfone tá bom? bom. O áudio tá muito É bom. pelo fone. Pelo fone. Chega Então perto que eu vamos te ouvi. lá, né? Juntos. Tô sem instrumento aqui. Meu instrumentista é meu marido. Ah, E é? aí ele teve que sair. Então vamos, né, adorar juntos. Um louvor bastante conhecido. Que é tudo que a gente. É a canção da nossa alma, né? Mais de Deus e menos de nós. Uau. Mais dele, menos de nós. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Que eu me constranja com a glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver o tom, Senhor. Sem instrumento é. Mas de ti. Nós pedimos, Senhor. Mas de ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Vamos pedir isso a Ele em nome de Jesus. Mas de ti, mas de ti, e menos de, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus! Glória a Glória a Jesus. Deus. Irmã, Vamos o cantar. céu desceu. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor por conhecer uma boca de Deus que louva, que canta e que o céu desce. Glória a Amém. Jesus. Glória a Glória Deus. a Jesus.
Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Uhum. Jesus, porque esse é o som do céu. O som do céu. O som do céu Sim, é o coração quebrantado e contrito. traz digno, sim. Esse é o som do céu. Aleluias. Santo, sim. Irmã Lorena, a senhora arrumou um Amém. problema. Um problema que nós vamos querer, em nome de Jesus, sempre. Ó Senhor, estamos aqui para louvar-vos, para servir ao Quem reino foi de tocado Deus. pelo Senhor enquanto ela louvava ao Senhor? Glória a Deus. Eu fui extremamente tocada pela mão do Senhor Espírito Santo enquanto ela Aleluia. louvava ao Senhor. A manifestação do Senhor Jesus. Essa é a Amém. recompensa. Obrigada, Isso. irmã Lorena. Aproveitar que seu microfone está aberto, se tiver algo da parte do Senhor que você queira falar, testemunhar dela, Não, sumiu. estou aqui só sentindo a unção de Deus mesmo, desde o início da live, Uau. sentindo a manifestação do Espírito. Isso é glorioso. Chega pertinho que eu não entendi bem, não sei se foi só Falando que eu eu. estou aqui desde o início da live, sentindo a presença de Deus, a manifestação, a unção do Senhor. É poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. E o Senhor Sou está grata a tirando todo, Deus por isso. e o Hã? Senhor, e o Senhor tá tirando todo mundo do seu lugar de tá tão bom aqui, o Senhor tá tirando, o Senhor tá como a águia que desperta os seus filhotes para voar. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Fica conosco Amém. aí. Tá bom. Eu sempre falo que sempre tem um corajoso e uma corajosa que testemunha primeiro, que fala primeiro, que abre para os outros corajosos. É sempre assim. Então, vamos ver quem vai ser a primeira. Perguntas sobre o jejum. Eu nem falei, né, muito sobre esse jejum, porque assim, sobre os protocolos mesmo, né? Porque tem muita aula também já gravada. Então, se alguém tiver muita dúvida a respeito de jejum, pode perguntar, tá? E por mais que você pense, é uma pergunta que parece que não é tão importante, mas é importante sim. Na verdade, toda pergunta é muito importante. Então, se tiver. Quem foi tocado pelo Senhor enquanto ele estava falando sobre purificação de consciência? Eu tive uma visão, meu Deus. Posso falar? Pode falar, pode falar. Amém. E enquanto a irmã estava orando ali, eu senti como um fogo e como se fosse veio como se fosse um abraço. Antes veio como se fosse um cobertor, mas depois eu senti que era nos braços aqui, do lado. Eu tô sentada na cadeira aqui, é como se fosse na parte da cintura, das costas para a cintura. Muito quente, era como se envolvia e fosse um abraço. A minha cabeça estava pegando fogo. E eu tive dificuldade, assim, de voltar. Na verdade, assim, né? Quase fechei a câmera aqui, fiquei aqui no chão, porque era o que, sabe, Não, assim, ó. estava muito Então, forte. eu vou instruir. Da próxima vez, não Uhum, resista. uhum, Não resista. Faça o que o Espírito Santo está movendo. uhum. Não, tô sentindo que eu tô caindo Não e queria não, sair eu vou daqui, desse resistir. lugar. Não resista, porque isso é resistir à unção, é resistir ao Espírito. Não Uhum, resista, se entrega, se renda e uhum, desfrute daquilo que a unção está fazendo, está operando. Então, uhum, para todas nós aqui, uhum, para as próximas ministrações, não resista. Ah, estou sentindo meio leve, meio tonta, vou cair. Se afasta uhum. da cadeira, deita, ou na cadeira mesmo, fica aí. E No final eu não, no final eu tive, era como se eu fosse para o chão. No final, que a irmã voltou a ministrar a aula, né? E pediu se os irmãos estavam aqui, né? Eu não estava, na verdade, assim, era como se eu não. Yes. E também senti uma resistência no início quando eu entrei, que o meu computador aqui, ele até a bateria, tá uma trovoada aqui, uma chuva bem forte, e ele simplesmente apagou. meu E era Deus, no momento assim que eu estava sentindo a unção bem forte e a irmã começou a ministrar.
E eu percebi que começou a ministrar depois quando eu voltei, porque apagou tudo aqui. Isso, e mais uma coisa, assim, que é sobre a revelação da palavra, né, de Isaías 58. Assim, foi muito forte essa rema que veio nessa palavra de Isaías. É muito mistério aqui, muito, nossa, a aula inteira, digamos assim, dá para resumir nessa palavra, né? Assim, para mim, nessa ministração, foi muito forte. Essa, eu até anotei aqui, e sobre o homem exterior e o homem interior também, é uma, eu não sei explicar em palavras assim, mas é realmente uma outra consciência sobre o homem exterior, que é a carne, e o homem interior. Porque muitas vezes se entra no jejum, digamos assim, claro, pela os afazeres do dia a dia, né? Quando estou trabalhando, enfim, não é igual quando eu posso estar na palavra. E aí eu sinto que o espírito ele não está sendo alimentado e aí é mais difícil, né? Permanecer e eu sinto mais, não é como quando estou alimentada pela palavra, que o Senhor vem alimentar, vem trazer a palavra e fica mais leve, parece. Não tem tanta guerra, não é guerra a palavra, mas é tanta força, né? Porque está sendo alimentado. Então, assim, mas veio assim uma instrução muito forte sobre o homem exterior e o homem interior também. Uau, Assim, foi muito forte isso aqui. Mas era isso, assim, e realmente a palavra que diz Isaías 58. Muito, foi tremenda, glória a assim. Jesus. Glória a Jesus. Obrigada, irmã Grazi. Glória a Jesus. A corajosa primeira surgiu, agora vamos ver. Perguntas, testificações, testemunho, qual- tudo que vem da parte do Senhor é bem-vindo. Senão nós encerramos e está tudo bem. Oi, Magliciane. Oi, irmã Eu Patrícia, graça e a também quero paz. Sua contar. câmera está fechada. Eu não sei Tá. se é. Aham, eu deixei fechado. Eu quero contar também meu testemunho que, enquanto a irmã estava ministrando ali, eu também senti um calor muito grande nas mãos, assim, e um peso nas mãos, como se fosse um poder que estava. Senti como se ele estivesse entrando, assim, no meu corpo. E sobre ali a mente, né, que você falou também, que o Senhor estava cauterizando, né? O senhor Eu estava senti. removendo uma cauterização. Ah, é verdade. Eu senti muito forte isso, porque uma vez eu tive um AVC e quando eu fui fazer depois, né, que eu tinha já me recuperado bem, assim, o doutor, né, o neuro, ele mostrou no raio-x, né, na ressonância, que tinha como se fosse uma manchinha ali no meu cérebro, né? E ele falou que ele não entendia o porquê que tinha, porque não tinha o porquê daquela manchinha estar lá, entende? E quando a irmã falou na cauterização, né, a remoção né, me veio aquilo na mente, assim, e também, assim, um sentimento muito forte de cura em relação à minha maternidade, sabe, com a minha filha. Eu tinha um sentimento muito grande de culpa, e eu senti que aquilo saiu de mim, esse sentimento de culpa que eu tinha Glória a em Jesus. relação a ela. E o que mais que eu ia te falar? Também senti, parecia que eu ia levitar da cadeira. A hora que a minha irmã tava falando, assim, eu senti aquele. Até a minha mão agora tá cheia, tá brilhando, tá? Glória a Jesus. Glória a Deus. E também eu queria falar uma coisa que eu tive um sonho com a irmã essa noite passada. Pode falar. Eu sonhei que a irmã estava à mesa, assim, e daí ia se alimentar, né? E daí tinha três potes, tipo uns potes meio quadrados. Dois eram do mesmo tamanho e o outro é um pouquinho maior. E dentro deles
tinha o mesmo alimento. Era tipo umas bolinhas, como se fosse sagu, só que era branco. E daí a irmã tava tipo assim escolhendo, parecia que tava escolhendo para ver se você podia comer ou não aquele alimento. Aí era três potinhos, né? Com tipo umas bolinhas brancas como se fosse sagu. E foi esse o sonho, assim. Uau, glória a Jesus. É maná fresco, maná. É, Glória a Deus. meu Deus. Glória a Deus, me arrepiei toda agora. É maná, porque a Bíblia descreve como sementes de coentro, né? E a Bíblia descreve que doces como mel. E lá em João 6, a palavra do Senhor diz que as minhas palavras são espírito e são palavras do Senhor. Glória a Deus. Nossa, muito lindo. Glória a Deus. Obrigada por compartilhar esse sonho. É uma testificação para mim, porque Glória a Deus. de fato é o que eu estou percebendo assim. É como que eu estou escolhendo, é que é assim, tá demais. Não, qual é a revelação mesmo que eu vou comer? Nesse Dois, nível. dois potes, dois. Dois. Ela falou Era, três potes, dois maiores e um menor. na verdade, é o contrário. Dois Ó, menores e e um o maior. outro maior. Do meio estava maior. O do meio. Uau. Três potes. Aí nós vamos entrar num propósito de 3 semanas, 7 vezes 3 vezes 7. E eu tô com um negócio com o número 3 agora, esses dias. E aí tu me fala de 3 potes. E Ai, os Deus. potinhos, não sei se tem a ver, né? Mas a cor deles, eu não sei se eu falei, a cor era preto. A cor do potinho era preta, e eles pareciam ser de plástico. Mas eu não entendi o porquê, mas parecia ser um plástico preto, assim, né? E sabe aqueles potinhos de comida japonesa, assim? Mais ou menos Uhum. aquele estilo. Isso. Inclusive, o Um bowl. palitinho que você escolhia era um palitinho de metal, tipo daqueles de pegar comida japonesa, sabe? Uhum. Que forte. Que lindo. Glória a Deus. Vou pedir ao Senhor é, mais entendimento, porque tem mais. Tem mais. E a Né? irmã tava com esse mesmo blazer. Glória a Muito Jesus. parecido. Muito parecida a cor, assim. Hoje à tarde, enquanto eu era ministrada pelo Senhor em primeira carta de João, eu estava me sentindo com esses potes na minha frente, sério. Agora que você trouxe sonho, agora eu posso descrever como eu estava me sentindo hoje à tarde. Eu, eu, eu fui escrevendo, escrevendo, e eu falei, meu Deus, mas é muita coisa. Era como muito maná, muita revelação, muitos espíritos, muitas palavras, muitas palavras, muitas palavras. Ah, eu tô entendendo. A irmã da Alcilene teve um sonho comigo há algum tempo. E ela tá aqui, né? Ela sonhou que eu estava ministrando sem, sem papel, sem roteiro, sem prévio planejamento. E isso marcou muito ela e me marcou muito. E, e isso está acontecendo quase todo dia. E aí não significa que não há uma preparação no sentido de busca, mas não há mais um controle, aquela insegurança. E esses potes diante de mim, na verdade, é a unidade de Deus diante de mim, que não sou eu falando, não vem de mim, mas o Senhor me dando acesso. Está na minha frente, está diante de mim.
E eu pegando esses manás, eu tendo acesso simultâneo. É algo que é uma revelação simultânea. Você já viu aqueles intérpretes que, enquanto a pessoa fala o português, mas sem pausa, e que o intérprete vai falando e interpretando sem pausas? É naquele nível. Eu estou entendendo esses potes como que revelações simultâneas, palavras simultâneas, diante de mim, sabe? Esses três potes. Uau! Glória a Deus. Obrigada, irmã, pelo compartilhar. Só. Irmã Graciane, tá me Sim, pode. ouvindo? Sim, Eu tô tô falando. dirigindo, eu tô indo buscar minha filha ali no negócio que ela tava, e por isso que eu não abri aqui. Pode falar. Quando eu tive o sonho, é, eu vi assim, sabe aquele vibrar quando tá o sol muito quente, ou quando você tá perto de uma fogueira, assim, aí fica tremendo, assim? Uhum. Eu via esse tremor, eu conseguia enxergar esse tremor na sua boca, e você falava, enquanto você estava falando, e eu entendia, olhando você, eu entendia que você estava sendo, era o próprio Espírito Santo falando na sua boca, era esse entendimento que me vinha quando eu tive no sonho, que era o próprio Espírito Santo, e aí depois você falava que não era o que você tinha preparado ali, que as palavras foram vindo, o que você estava ministrando, assim, o Espírito Santo foi ministrando ali na sua boca, naquele momento, sem ser preparado, você não tinha levado aquilo. E eu via a sua boca, tinha esse tremor de fogo, quando você vê uma fogueira. Foi exatamente essa visão que eu tive. E me vinha esse entendimento, que era o próprio Espírito Santo que estava falando na sua boca. E era para muita gente. Não era assim, igual nós estamos aqui só na sala, era para muita gente. Você estava ministrando fora daqui, para muita gente. E eu conseguia ver esse tremor. E ali eu entendia que o Espírito Santo estava falando na sua boca. E na penúltima aula, né, que eu não consegui assistir tudo, eu terminei de assistir depois, você repetia várias vezes, assim, que a sua boca estava queimando. Você estava sentindo a sua boca queimar. E era exatamente nesse nível, era isso que eu via. Não, quando você falava. Oh, glória a Jesus. E não é sobre mim. Aí eu me lembro de Jeremias 23, que a palavra do Senhor é como fogo. Não, não é 23. Que é como fogo consumidor. Não é a minha palavra, senão como fogo, fogo consumidor. É sobre a palavra do Senhor. Sobre a palavra do Senhor. E aí eu lembro da irmã Denise, né, irmã Denise? Que a irmã Denise já teve duas ou foi três visões das palavras de Deus em forma de fogo. Ela via fogo saindo, a irmã Denise. E glória a Deus que o Senhor tá fazendo e tá testificando, tá confirmando. Acho que é Jeremias 23, né? Que fala que a minha palavra. Obrigada, viu, irmã Dal? Alguém mais quer falar? Perguntar? Posso falar? Pode. Do céu, graça e Ah, paz. graça e a paz. É, e assim, que eu estava meditando nessa palavra, para mim está sendo muito bom, e, e sobre a mente, cateterização da mente, eu quero falar. Deus falou de meu esposo, eu fiquei 13 dias com ele, acho que foi 13 dias ou 14 dias no Chega um pouquinho Hospital das mais Clínicas. pertinho, assim. É, isso. Só para a gente ouvir melhor. Quando eu fiquei com ele no Hospital das Clínicas, tá me ouvindo? Sim. Tá dando para ouvir todo mundo? Eu fiquei com acho que uns 12, 14 dias. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. E eu não sei se eu já disse aqui, parece que eu já tinha dito, e aquele sonho falava, essa enfermidade não é para a morte. Era aquele hino que eu cantava lá no hospital, e tinha outra mulher ao lado, ela cantava também, e eu cantava, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. É o hino que tem assim, mais ou menos. E todo mundo assim vinha e falava. Aí o médico chamou minha filha e falou assim: eu não vou falar para sua mãe,
Porque eu falo para sua mãe não, ela fala assim, não, Deus vai fazer conforme Ele quer, da vontade dele. E eu sei que Deus tem algo nisso aí. E eu falei, eu vou falar para você e você fala para eles. Não tem, assim, um jeito mais, porque seu pai está com efizema. Só que ele estava fazendo, deu um dia à noite lá, eu sempre orando, buscando o Senhor. E um dia à noite deu assim, um médico chegou e falou assim, ia bater nele como é que fala, gente, tomografia com contraste. E eu falei pro médico, não aceito, porque ele está bem, ele está fazendo fisioterapia do pulmão, ele fica, a satura até 96, a fisioterapeuta está admirada. E eu não aceito fazer esse contraste, com contraste. Um médico chama doutor Rafael. E ele tinha que fazer esse contraste. Esse aí fez com contraste à tarde. Eu falei, meu bem, não faz. Ele falou assim, não, eles querem descobrir o que eu tenho. Aí vai me ajudar. Eu falei, mas não devia fazer, que você está com no pulmão já. Aí fez. Quando fez, passou a tardezinha, entrou uma doutora muito estranha, muito assim, falava forte, nervosa, diferente. Aí ele começou a colocar a máscara da fisioterapia. E ele falou, meu bem, eu não aguento a máscara. Eu já vi que tinha mudado o quadro. Aí ele falou assim, não aguenta a máscara. Aí tirou a máscara. E ele sentava, ele deitava. E eu falei, doutora, ele não tá bem. Aí ela media tudo. Eu quero compartilhar com as irmãs. Não sei se a irmã vai me entender, mas eu quero compartilhar. Aí, quando foi mais tarde, eu chamei a doutora e ela chamou o médico que estava na sala vermelha. Aí o médico da sala vermelha veio, eram umas 9 e pouco da noite. Ele veio e falou, doutora, não precisa de levar ele para a sala vermelha. Ele está conversando, ele está bem, tem gente pior do que ele, não pode levar ele para lá. Aí foi um dia muito difícil. Aí eu liguei para minha filha e falei, seu pai está saturando muito baixo. E não está aguentando a máquina de oxigênio, de fazer fisioterapia, vão levar ele para a sala vermelha. E ela tem trauma até hoje, ela tentou suicídio, ela fez tudo já. O diabo entrou e tentou fazer. Aí a doutora veio e falou, vou levar ele para a sala vermelha. Eu falei, doutora, eu não quero que leve. Aí ele falou assim para ela. Essa palavra me marcou demais. Eu fiquei muito triste. Ele falou, pegando minha mão, falou assim, doutora, minha esposa pode ir comigo ficar na sala vermelha? Ela falou, infelizmente, aqui ela não pode ir, só vai sozinha. E colocou aquele trem de medir o dedo dele, ele foi indo, eu fui olhando ele naquela máquina, eu fiquei sozinha naquele quarto. E vi aquela voz do diabo, que a última palavra não era de Deus. A última palavra não era de Deus. O médico tinha sabido, aquele ficava aqui na minha mente. E eu orando, arrependendo. Um dia difícil, sofri demais, demais, demais. Quando foi no outro dia cedo, eu fui para a sala de emergência, para entrar pela emergência. Falei, moça, eu preciso ver meu esposo, ele está na sala vermelha. Ontem à noite eu posei sozinho no quarto. Foi uma separação muito doída, eu preciso ver meu esposo hoje, agora. Ela falou, só não vai entrar lá. Só não pode, porque só vai entrar só 2 horas da tarde. Eu falei, moça, eu quero entrar agora. Ela falou, não, você não pode. Eu sentei lá no banco, fiquei no banco. Quando eu sento no banco, tem aquela nuvem do telefone, aí vê a foto dele. Aí eu já sabia que era um falar de Deus. Eles lançaram o grupo, todo mundo de oração. E quando chegou um médico, Deus viu um médico tão abençoado, chegou lá e falou assim. Aí a menina falou, essa moça que está aqui para ver o esposo dela, mas não pode entrar. Aí ele me chamou de lado e falou assim, como é o nome dele? Eu falei assim, Eurípides. Eurípides Agostinho Santos. Ele falou assim, a senhora está aí faz hora, fez 3 horas. Eu estou aqui no hospital há tempo com eles. Ele trouxe ele para cá ontem, eu não sei mais nem notícia, eu não vi. Ele falou, olha, eu vou levar a senhora lá agora para a senhora ver ele. Vamos lá agora. E ele me pegou e me levou lá para dentro da sala. Quando eu chego na sala, ele estava rebiçado com um pano de oxigênio no rosto. Ele estava bem descaído, achei bem descaído. Eu cheguei perto dele. Falei, meu bem, você está bem? Ele era muito, muito forte. Ele segurava a cabeça que estava bem. Mas ele estava saturando 80 e poucos. Aí ele queria o celular. Eu peguei, entreguei a moça, falou, não dá, põe em cima da cabeça, por cima da cabeça dele o celular dele.
Eu pus lá, e abracei ele, dei um beijo nele e foi embora. Que tinha que sair de lá, não podia ficar. Aí a moça do coisa me deu um abraço bem forte, bem forte. Eu saí, aí ficou aquele trem na minha mente, na minha mente. E eu venho, por exemplo, mas eu nunca questionei a Deus por que foi dessa forma. Porque meu esposo foi dirigindo para Goiânia e de boa, tranquilo. Ele era muito alegre, muito brincalhão. E eu fui de boa. Eu levei ele num carro, ele foi dirigindo e eu voltei com ele num caixão. Isso foi muito impactante de cabeça, tudo. E na senhora falar sobre catalisação, essa semana à noite, eu num sonho, tipo assim, acordado, no sonho, eu falei, nossa, no sonho, eu falei assim, nossa, mas tem disco no telefone do meu Deus, tem que ligar para ele, né? Ele vai ficar contrariado, eu tô com muita saudade, eu tenho que ligar. E só não liguei para ele ainda, desse jeito eu sonho. E agora a senhora orando, de vez em quando eu estou orando de madrugada, buscando a Deus, o diabo tenta colocar na minha cabeça. Só que agora, quando a senhora estava orando, eu sinto com o olho fechado, aqui orando com a senhora, quando a senhora orava assim, o senhor está cicatrizando a mente, e que eu senti assim, que eu olhei, que eu estava com o olho fechado, mas eu vi algo do meu lado, desse lado de cá. E eu queria abrir o olho para ver. E eu vi uma coisa assim, pequena, preta, saindo, assim, do meu, não estava em mim, mas estava ao lado. E eu, quando eu abri o olho, eu não consegui ver. Quando você falou, está cicatrizando, Jesus está passando, está curando e está limpando. Eu senti um alívio na consciência. Eu não tenho aquela confiança, não sou questionada, eu nunca questionei. Deus sabe o que ele faz. Eu amo adorar o meu Senhor, mas ficava aquele tipo assim, batendo, sabe? E eu senti isso hoje, agora, que Deus fez esse trem comigo. Vai, eu vou pensar isso mais não. É porque até sonhar, sonhei. Já sonhei umas 2 ou 3 vezes assim. Eu não gosto de sonhar com quem morreu, eu não gosto. E é isso. E Deus me deu essa vitória hoje. Eu tenho certeza que essa cicatrização da mente, desses pensamentos que o diabo tenta colocar, que Jesus já te perdoou, isso tudo Deus falou assim comigo. E eu senti esse trem preto saindo. Eu sei que é uma coisa Ó, muito pequena, feia, preta. Quando eu abri o olho, eu não vi mais, porque não deu para ver. Sei que eu senti, sabe quando você sente? E era preto. Quando eu abri, eu vi que era preto. Quando eu abri só assim, aí depois não deu para me ver. Quando a senhora falou. Eu senti glória a aquilo agora. Jesus. Glória a E eu Jesus. sei que Deus completou a obra. Porque eu orei, igual a irmã falou, eu orei. Quando eu conheci a senhora, eu falei para a senhora que eu orei 35 anos para Jesus. 30 anos para Jesus salvar. Jesus salvou ele. Com 6 meses, em 6 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo, batizado, ele voltou para a igreja, foi batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas e foi consagrado auxiliar, a diácono. E trabalhou na obra de Deus. Ele aturou 6 anos depois dessa restauração toda. Então, eu não tinha o que ficar com isso. Então, hoje, o diabo foi envergonhado e destruído, em nome de Jesus. Amém, É isso Jesus. que eu queria compartilhar. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Uau, que forte. Que forte. Glória a Jesus. Amém. Cura, 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 purificação. Glória a Deus. Amém. Amém. É, e olha, acho que amanhã, se a senhora permitir, eu vou colocar lá no grupo da escola uma foto dele mesmo, para a senhora ver, que eles fizeram, para vocês verem. Não sei se eu já mostrei para a senhora a foto dele. Manda no E meu privado, assim, aí eu vejo. tá bom, Aí, então tá. dependendo da foto, aí eu libero lá. Não é assim, essa forte falta foi quando ele partiu, cada um colocava uma, e Deus me deu aquele hino que fala assim, a gente, que nem fala assim, além do Rio Azul. Ai, Aí fiz uma foto dele e minha com aquele hino além do Rio Azul, quer dizer, comprovando que ele está uhum, lá não haverá choro, não haverá morte, aquele entendi. hino lindo, eu Só amo que aquele hino. na hora que eu tava orando, eu não imaginava nunca que era a irmã, porque Deus não me disse quem era. O Senhor disse que estava curando dor e sofrimento por perda de morte. Uhum. E, e na hora que a irmã falou dessa coisa negra, era exatamente forças espirituais, trevas da maldade, que estava se alimentando dessa dor e desse sofrimento.
E o Senhor trouxe cura. O Senhor limpou, o Senhor Aleluia. purificou com o fogo do amor dele, com o bálsamo dele. Então, onde a luz de Cristo e o amor de Cristo entra, trevas tem que sair. Ainda que essas trevas estejam impregnadas em sentimentos, em memórias, e isso foi. Toda hora a internet está oscilando aqui. E isso foi. Eu vou reiniciar esse mundo. E isso foi uma cura a nível das suas memórias e das suas emoções, dos seus sentimentos, seus pensamentos. Foi uma cura profunda, viu, irmã? Foi Glória a mesmo, Jesus. pastor Graciane. Eu passando aqui, você viu tanto de abençoe. E agora só falando, eu lembrando, é assim, e eu pensei, gente, ó, o que que é tanto Satanás em nome de Jesus? Eu deitado, você foi fechado, pensei, gente, esse sol quente, ó a ideia. Ele enterrado, porque foi sepultado aqui no Caiapó mesmo, no cemitério do pessoal deles, da família deles. A minha fez uma lápide, colocou lá, meu filho fez um túmulo e colocou a lápide. Pensei, gente, com calor desse. E eu pensei, eu sei que a pessoa super. E depois, quando veio esse pensamento, descer debaixo da terra com calor, aí eu pensei assim, e ali não tem mais nada, nem nada, nada, nada. Só ali está a matéria, o pó, a lama, ali não tem nada. O espírito está com o seu, está descansando e pronto. Aí apaguei de minha memória. Como a senhora fala, cura, é uma cura verdadeira. Eu tenho me aprendido muito, tenho me alimentado muito, gosto de gente sembreando. Eu nasci no lar cristão, sembreia. Então, agora a gente meditando e vendo a forma diferente. Não é diferente, é a mesma palavra, só que a gente aprende diferente. Eu aprendendo ali. Quando a senhora, Deus multiplicou ali o pão, Jesus sentado multiplicou o pão. Curou aquele povo todinho, depois que eles foi curado, estava ali, e eles comeram o pão, se Jesus só curasse, dasse o pão, eles, embora o pão que é o pão, porque os pregadores, quando eles pregam, falam, Deus não despede vazio, multiplicou o pão ali. Mas eu falo do pão espiritual. E Jesus despediu eles revestido, alimentado com pão espiritual, não é? Porque se não fosse o pão espiritual, eles não aguentariam andar. A cura deles talvez não subsistiria, aquela palavra, mas o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o pão celestial, ele ficou fortalecido e completamente curado, não só a carne, mas a alma e o espírito, não é? Glória a Jesus, É para eles não isso. desfalecerem pelo caminho. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só isso. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, irmã, pelo testemunho. E testemunho é glorificar Jesus. Amém. E Porque outra coisa, eu quero falar para as irmãs que têm marido. E as irmãs que têm marido e os maridos que têm as irmãs. Valorize. Valorize, porque não é fácil. Você tem que aprender a viver, você tem que aprender a caminhar, você tem que aprender a fazer tudo. Então, valorize uns ao outro, porque o marido e a esposa é uma carne só. É um conselho de gente velha, que já está com 57, vai ficar, fazer 58, dia vai 16 de começar o outubro. ministério agora, tá? Quando você tiver com 120, a senhora me fala, tá? Que tá velha. Então, Porque é eu, isso aí. agora que eu E cheguei na flor da você? idade, gente. Fiz 39, agora que eu tô nova para começar o ministério de Jesus. Ih, tô começando eu tô na flor. É como se eu tivesse 30 anos de idade agora. Agora que eu tô começando. Vou dar muito Porque Jesus trabalho pro inferno renovará a nossa ainda. força, né? Muito. Amém. É isso aí, irmãos. Que Deus Nasci abençoe para a dar trabalho pro cada um e inferno para fortaleça agradar você. meu pai. Então, é Glória a muito Deus. tempo ainda para Eita, fazer glória. isso. Amém. Obrigada, irmã Selma. Amém. Mas alguém quer testemunhar? Porque eu sei que o Senhor fez. E eu só vou contar uma coisa. Na hora que o Senhor estava me mostrando, ele me mostrou uma mancha enorme, assim, como se fosse parecia uma fumaça. Imagina uma pedra, imagina um engaste, imagina algo quente que fez que entremeou ali e secou. Já viu uma pedra? Você já viu na TV ou em alguma imagem uma lava de vulcão quando ela seca? Ela fica cheia de caminho assim? Então, a imagem que eu vi dentro da cabeça
Era como uma cauterização naquele nível. E quando o Senhor veio tocando com o amor dele, com o poder dele, isso foi esfarelando assim, ó, foi sumindo, desaparecendo, e eu via só o fogo líquido do Senhor. E eu não via mais eu não via mais a cauterização, eu não via mais. E essa cauterização era negra e era trevas. E isso foi dissipado e eu via só uma cor rosada de pele viva, de carne viva, de vida. E o Senhor me dizia que era uma unção de santidade que estava assumindo o lugar daquelas trevas na mente, na memória. E foi, acho que uma das visões mais fortes, assim, quando no que diz respeito à mente e memória. Muito forte. Só para deixar bem ilustrado o que eu vi. Só sei que o fogo prevaleceu sobre essas densas trevas de cauterização. E essa Hum. cauterização tem a ver com ensinos, tem a ver com ensino, engano, ensinos. Pode falar, irmã. Então, eu queria compartilhar que depois da nossa vigília, né, eu acho que você viu também algo que já vem acontecendo no decorrer desses dias, né, desde a vigília, sabe? Porque naquele ato da vigília eu também fui muito tocada, né, em relação, igual você falou, às lembranças, né, e para mim eram lembranças do meu pai, mas também de ensinamentos, né, de coisas que ele me ensinou, né, na nossa vida, do nosso cotidiano, né, e que fica mesmo com a nova palavra, né, assim a gente fica com aquilo arraigado na nossa mente. E foi muito maravilhoso porque eu vou compartilhar assim, a Aline, né, também compartilhou que ela sentiu a dor que ela sentiu, porque era algo também relacionado com as lembranças do pai dela também. E nós fomos assim curadas, né, nesse compartilhar. Então a união, a comunhão, né, quando a gente consegue e se sente à vontade, né, de compartilhar com o outro aquilo que vem naquele momento, né, a dor do outro, né, que nós sentimos, então automaticamente a gente consegue se curar, né, quando a gente conversa e fala. Então, eu e a Aline tivemos momentos assim de trocas lindas, né, assim, e foi tudo tão suave, assim, muito gostoso, e eu acredito que para mim foi muito bom, porque eu compartilhei o que eu estava sentindo e automaticamente eu já tinha me sentido curada, né, naquele momento da vigília. E eu senti também que ao compartilhar a gente se liberta de muitas, né, dessas amarras, assim, e hoje, da oração, eu percebi isso, né? De que eu havia sido libertada dessas, dessas cicatrizes, né? Que eu tinha na minha mente, para algo novo, né? Que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver, né? Que nós estamos sendo preparadas para esse novo e para que quando a gente conheça as histórias das pessoas, né, a gente saiba entender e se colocar no lugar do outro, né, e compreender para ajudar também, com as palavras certas, com as palavras corretas, né, com a espada da palavra, né, do Senhor, que me curou e eu desejo muito também curar as pessoas, assim, com as palavras certas, né, Uau, que glória a vem Jesus. do Senhor naquele momento, né? Igual você está falando, vem do Senhor automaticamente na nossa mente, assim, para dizer para a pessoa, não é nada de script feito anterior, né? Algo novo, vivo, né? A palavra viva que vem naquele momento, assim. Eu tenho sentido isso.
sabe? Glória E a que a Jesus. gente não pode conter, né? A gente não consegue conter, não consegue. Se a gente conter, é muito ruim, muito ruim, fica um peso muito grande assim na gente, se a gente não falar para a pessoa, né? Assim, muito pesado mesmo. Então, eu glorifico ao Senhor poder estar vivendo isso, né? Poder perceber e estar ganhando maturidade, né? Para exercer isso, né? Na Ah, vida das pessoas. glória a Jesus. Deus. Aleluias, Pai. Amém. Mais alguma Amém. Posso irmã? falar também? Pode. Eu, tá? Eu aqui, esses dias eu tenho me sentido assim tão, sabe, desmotivada. E hoje eu aqui sentei, que geralmente é que eu fico e tem uma cadeira aqui. E aí, assim, pela tarde, eu aqui dobrei o joelho, comecei a Nossa, chorar e falei pro Senhor assim, mas ela tá tão linda com esse, não sei, eu não sei o nome desses é um tecidos. vestido. É tipo um Ah, tá. poazinho. Tem vários nomes, né? Ah, Tá o linda poá, mesmo. poá não é Ah, assim, obrigada. poá não, para mim é um poá, mas tá uma coisa mais bonitinha do É um mundo. coraçãozinho, é cheio de coração. Ai, que lindo. É, e aí, gente, assim, eu tava tão chorosa esses dias com o coração tão apertado, e eu falei pro Senhor, Senhor, o que que tá acontecendo? Porque eu tô sentindo, assim, que eu tô orando, eu tô te buscando, mas parece que tá tudo travado, eu não tô vendo nada. E aí, assim, eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar, e, assim, aquele aperto, assim, sabe, no coração, e muitas vezes a gente quer dividir, e eu digo assim para vocês que aqui eu acho tão bom que a gente divide e isso edifica muito a nossa vida. E então, assim, e eu tô aqui me sentindo assim toda arrepiada. Eu quero dizer para vocês que na hora da oração, assim, eu fechei assim os olhos e parece que eu saí daqui. E aí eu me senti assim, daqui para cá, nessa parte de cima, assim, queimando, queimando. E eu tô assim agora, também toda, sabe, arrepiada, sentindo que Deus está me renovando, me renovou. Eu me senti assim tão bem, sabe? Parecia que estava um peso, algo assim que estava dentro, que eu não conseguia expressar. E aí, na presença do Senhor, eu falei assim: Ô Senhor, me cura, porque eu tô tão. Meu coração tá tão triste assim, eu não quero sentir essa tristeza, eu não aceito, eu estou aqui falando para o Senhor do que eu estou sentindo. E eu, assim, já falei assim muitas vezes que quando eu senti isso, eu quero falar para o Senhor. E aí eu senti tanto, sabe? Eu aqui comecei a chorar. E aí eu senti que o Senhor estava assim como ele está agora, assim aqui. Sabe? Aquele abraço que você quer que alguém te abrace e diga para você assim, eu estou aqui. Mesmo que você não está me vendo, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E é tão bom assim, porque tem tantas coisas que acontecendo essa semana, assim, foi muito assim, tumultuada, foi muito, sabe, angustiante. Parecia que eu tava carregando um peso. E agora que, depois dessa oração, eu me senti assim, tão bem. Parecia que Jesus veio, sabe, me abraçou. E aí eu me senti, assim, ardendo, assim, do coração para cima, assim, sentindo aquele calor, que é um calor que não é normal, não é um calor de tempo. E aí, e também hoje uma missionária mandou, e ela nem sabia, mandou uma mensagem para mim, eu falei, meu Deus. E era justamente que Josué que fala, seja forte e corajoso. E ali eu senti que eu precisava, muitas vezes a gente não tem com quem dividir, mas na verdade nós temos, porque é só dobrar o joelho e falar para o Senhor que Ele está ali ouvindo a gente, e eu tenho muitas vezes, assim, olhando e falo assim, Senhor, meu coração parece que está
tá duro, tira essa dureza do meu coração, eu quero sentir, eu quero um coração de carne. Eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era antes, eu quero viver no Espírito e eu tô fazendo isso. Eu ainda continuo nos jejuns. Então, assim, eu faço para quê? Para que a minha carne não prevaleça. E aí, eu quero só também compartilhar com vocês que um dia desse na igreja eu tô passando, assim, por um momento de mudança de pastor, e a igreja eu estou tentando me adaptar, e eu falo assim que eu quero ser direcionada pelo Senhor Espírito Santo. Eu não quero mais ir assim como as outras saem, eu vou junto, não. Eu estou orando para que o Senhor fale comigo, para que se permaneça lá ou saia, ou Ele que vai me direcionar. E aí, então, essa irmã, para você ver assim, que eu sempre tenho meus caderninhos, eu sempre estou notando as coisas, e ela virou para mim e falou assim uma palavra tão toca, uma palavra tão pesada assim, né, que aí o Espírito Santo, eu ia falar assim para ela, aí o Espírito Santo falou assim: "Silencia, não fale nada". E eu falei assim: "Ó Senhor, que bom que o Senhor não deixou a minha carne prevalecer". Porque assim, eu digo assim que eu tô sendo transformada e é visível isso. Por quê? Porque eu quero que a minha carne morra e eu viva no Espírito. E assim, essa semana eu achei assim tão assim de olhar e ver que parecia que o Senhor não estava comigo. Descer as madrugadas ali e você tá orando e você diz assim, Senhor, eu não tô te sentindo, eu não tô te ouvindo. Mas aí mesmo hoje, aqui, o choro pela manhã, o choro agora, antes de iniciar, e tudo aqui que eu recebi. E assim, o fogo me renovou, me restituiu novamente, sabe? E algumas coisas que, como a irmã Selma falou, às vezes o inimigo, ele usa alguém, até mesmo da tua própria família, para te acusar. Então eu tenho dito assim, eu rejeito, eu não aceito mais isso. Então, assim, por quê? Porque Jesus está me curando. E eu deixo toda vez, eu falo assim, Senhor, o que ainda tem dentro de mim, se tiver o que seja para me renunciar, me molda novamente, para eu ser transformada, porque eu não quero mais ser aquela mulher de antes. Eu quero ser uma mulher que alguém olhe para mim e diga assim, realmente dá para ser notável que você foi transformada, que você não é mais aquela pessoa. Então, muitas vezes ele tenta nos acusar. Mas eu não aceito mais isso. E hoje eu quero dizer para vocês que eu me renovei. Eu tô aqui tremendo e calor, assim, um fogo quente, quente, Aleluia. parece Glória a assim Jesus. que tá dentro de uma fogueira. E é isso. Ai, Deus, Uau. Glória a Jesus. Aleluia. glória a Deus. Glória a Jesus. Uau, obrigada, irmã Ana Cláudia, por glorificar Jesus, testemunhando do que ele está fazendo, do que ele está operando. Amém. Mais alguma irmã? Irmã Denise, cadê você? Irmã Denise, eu vi o rostinho dela ontem, rapidinho. Ela deve estar num lugar difícil. Irmã Mariana, irmã Patrícia, irmã Denise, irmã Tatiana. Usuário Zoom, não sei quem é. Assim, não tem nome. Pode falar, irmã Mariana. A irmã Denise tá toda linda de verde. Ela tá de caldas, de verde. Irmã Mariana abriu o microfone. Irmã Mariana quer falar? Sim, Pode falar, irmã. tá escutando direito? Sim, amada. Sua câmera tá fechada, mas é intencional mesmo? Sim, é intencional. Então, na hora que você estava orando, acho que do começo ao fim, eu fui ministrada, porque eu não sei dizer especificamente o que seja, mas eu sinto que tem um bloqueio muito grande em mim, acredito que seja espiritualmente, mas eu não sei de que é exatamente. Mas quando a irmã também orou sobre perdas, me veio, eu chorei bastante porque eu perdi meus pais muito cedo, né? E querendo ou não, fica uma lacuna na gente. Minha mãe, quando eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos e a minha mãe eu tinha os 16. Então, eu não sei se tem algo em relação a isso que tem um bloqueio muito grande em mim. Não sei se é por causa disso que eu tenho esse bloqueio. Eu não sei te explicar.
Mas eu sinto que tem algo e creio que Deus tenha quebrado esse algo hoje. Uau, glória a Jesus. Eu acho que é isso. Eu não consigo falar mais. Obrigada, Jesus. Na verdade, eu só quero ser liberta e conseguir romper qualquer mal que ainda tem me aprisionado ou que tem me feito de escrava. Não sei, mas eu percebo que tem algo ainda que está fora do meu controle. Ah, a irmã Mariana vai conseguir participar conosco do primeiro dia em 24 horas de jejum também? Eu não consigo por causa que eu trabalho e porque eu tenho uma criança, então é difícil. Hum. Mas eu não consigo ficar 24 horas sem exclusivo em um lugar só, entende? Uhum, Eu não consigo fazer isso agora, neste momento. uhum. Mas eu acho que eu vi o nome da irmã no jejum de 21 dias, né? É, de 21 dias normal eu estarei Uhum. participando. Só do de Uhum. 24 horas lá eu não vou É, estar. tranquilo. É, mesmo que, por exemplo, se tiver alguma irmã aqui que não vai fazer o de 24 horas, esteja amanhã para nós consagrarmos e abrirmos o início dos 21 dias. E amanhã já é o primeiro dia, por exemplo. Quem não vai fazer, perdão, o de amanhã, por exemplo, no caso, são 24 horas, mas eu já estarei de jejum no início do pôr do sol. Eu não vou entrar de jejum no pôr do sol. Amanhã já é o primeiro dia de jejum, então eu já vou estar, ou seja, vai ser mais de 24 horas. Porque eu já estarei, e aí eu vou falar isso lá depois no grupo. Mas amanhã é o primeiro dia, amanhã é o dia primeiro, é o primeiro dia do propósito. Então, quem não for fazer o de 24 horas, amanhã já é o primeiro dia para jejuar e para já estar dentro do propósito, tá bom? E aí nós estaremos reunidos às 18 horas, quem puder fazer um esforço para ministrar pelo menos uns 40 minutos aqui no Zoom e consagrar com uma oração o início desse primeiro dia dos 21 dias e também esse início do que a gente sempre faz, né? A gente sempre reúne antes na entrada do pôr do sol e depois na entrega também a gente se reúne. E aí na quinta-feira a gente se reúne de novo às 6 horas para entregar e a gente tem uma ministração de oração. E depois vocês já tomam um banho antes, que aí a gente já fica na aula da escola profética, que vai demorar assim, não vai ser 7h30, vamos ver como que vai ser, porque a gente precisa de um tempinho assim para organizar. Mas eu já vou me arrumar, ou seja, um pouco antes por causa disso, então a gente se arruma um pouco antes para a gente vir e já permanecer para ser ministrado pelo Senhor, amém? Aí eu vou deixar um áudio falando e explicando isso também. Mas muito obrigado e glória a Jesus pelo que o Senhor fez. Alguém mais quer testemunhar? Maline? Não, eu vou ser bem Então, franca, assim, eu vou ser bem. Enquanto eu orava, o Senhor me mostrava você em vários momentos da oração. E quando ele começou a falar sobre purificação de consciência, e remoção de condenação de pecados que Jesus já perdoou. Aí o Senhor me lembrou de você muito forte, tá?
Eu, eu até ia falar para vocês que geralmente quando eu entro assim, né, eu fico sentindo algumas coisas antes. Eu sentia muito forte, mas eu sentia mal durante toda a administração. Oh, Jesus. Pronto. Agora, Fala. Pode falar. vocês me ouvem? Sim, muito bem. Pera aí. Quem é a irmã do usuário Zoom aí? É Thaís. uma conhecida, Thaís, de Seja longos anos. bem-vinda. Seja bem-vinda, irmã Thaís. Pode falar, irmã Aline. É, quando eu, durante todo o tempo da administração, as minhas mãos elas queimavam, queimavam, queimavam muito, assim, muito, 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 muito. E geralmente eu fico olhando nas mãos, porque geralmente tem os pozinhos, né, nas mãos, mas hoje o pó ele estava na palavra e em Jeremias 51. Isso me chamou a atenção, porque era dentro de Jeremias 51. E aí, quando a irmã começou a orar, e eu sentia, só que eu senti durante a ministração. Não foi na oração em si, mas foi durante a ministração. Eu sentia como se essa larva ela viesse aqui, ó. Ela estivesse abrindo aqui. E eu sentia quente aqui, aqui no meio. E, e aí, quando a irmã falou que parecia que citou como que era mais específico, eu falei assim, era o que eu estava sentindo, que eu ia escrever, eu dizia assim, olha, eu estava sentindo como se tivesse aberto um caminho aqui, né, na, na cabeça. E aí, quando falou sobre perdas, sobre memórias, na hora, me veio uma lembrança que eu não lembrava mais, mas era algo que trazia para mim uma acusação muito grande. Quando meu pai, é, um pouco antes dele vir a óbito, ele tinha uma opção de fazer um transplante de medula. E ele não quis fazer esse transplante de medula. E no dia que eu não forcei também, né? Ninguém forçou, ele optou por não fazer. E no dia que meu pai morreu, o médico que cuidava do caso dele não estava no hospital. Mas o médico me ligou e conversou comigo, só que quando ele foi desligar, ele falou assim: viu, Aline, se ele tivesse feito o transplante de medula, ele estaria vivo. E na época, quem cuidava dessa parte de agendar médico, agendar exame, essas coisas, era eu. E teve um dia que a enfermeira ligou e falou assim: você quer agendar para o seu pai para a gente fazer o exame para ver se a gente faz o transplante de medula nele? Eu falei assim: olha, eu não vou marcar porque o pai já está irredutível nisso, ele não quer fazer esse transplante. Então eu fiquei, e eu não lembrava mais disso. Não lembrava, eu não lembrava mais dessa memória. Só que essa memória é uma memória que me trazia muita acusação, assim, um livro de condenação, de, de não ter insistido com ele para ele fazer, de ver que as pessoas que fizeram o tratamento na mesma época que ele, que fizeram o transplante, estavam vivas. E eu falava muito para o Senhor, eu falava, Senhor, toda vez que eu lembrava do meu pai, vinha essa memória dessa frase dele falando para mim no telefone. Viu, se teu pai tivesse. E eu sempre dizia assim: Senhor, eu sei que o Senhor dá a vida, o Senhor leva, né? É do Senhor. Foi no tempo que o Senhor escolheu que ele recolher ele. E quando você começou a falar sobre essas perdas, né, os traumas de perdas, eu lembrei dessa memória.
que ela me trazia muita, muita, muita condenação, muita, muita condenação, assim, de acusação mesmo. E hoje à tarde eu ainda falei pro Senhor, nas minhas confissões aqui, né, que eu tô lá com a lista pra lá e pra cá, que, que Ele traga à memória as coisas que me acusam, que me condenam, porque a minha luta, ela é uma luta muito na mente, né? As minhas guerras, assim, elas são muito da mente. E é isso, assim, só para testificar para vocês. Glória a Jesus. Amém. Obrigada, irmã. E você creu que Jesus operou nessas memórias, nessa memória? Sim, porque é como se é como se tivesse, como é que eu vou explicar? Eu lembro dela, mas eu não lembro dela com dor, Uau. como estava lembrando antes. Glória a Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmã Aline, por testemunhar e glorificar Jesus. Porque ele libera a palavra e ele opera segundo a palavra dele, confirma a palavra dele. E isso é a glória de Jesus. Cumprir a sua palavra. Sua palavra ser cumprida. Mais alguém? Então, que a Irmã graça Gleice, pode falar. só uma dúvida. Eu fiquei com dúvida com relação ao jejum, a questão dos níveis. Uhum. Como que vai funcionar? Porque eu vi lá nível um, nível 2, nível 3. É alternativo, é uma semana, não entendi. É, assim, eu deixei a opção de nível um. Ah, vou fazer só o nível um. Eu vou substituir a minha alimentação. Vou ficar 21 dias com uma alimentação natural, livre de processados, livre de açúcares, livre de glúten. Vou trazer uma purificação através de uma substituição alimentar. Uhum. Esse é o nível um. Aí vem o nível 2, que agora eu esqueci. Agora esqueci. Ah, meu celular desligou. Uhum. Se alguém tiver com o celular aberto, puder me. Eu lembro que é um pouco o inverso, assim. O nível um é 16 horas, Ah, o tá. nível 2 Então, 14 e o nível isso. 3 é isso aí. Isso. Ah, é verdade. O nível um é. Leia, por favor, irmã Gleice. 16 horas ao dia, mais alimentação ordenada, inserir alimentos naturais e eliminar os Isso. Ah, processados. muito obrigada. Nível um, 16 horas sem comida. E mais a substituição alimentar. Então, assim, vou mudar minha alimentação durante os 21 dias, vou tirar açúcares, glúten e processados. E além disso, além de substituir essa alimentação, eu ainda vou manter uma janela de 16 horas sem comida. Então, Uhum, eu vou comer durante esse período e 16 horas eu não vou comer. E quando eu for comer, eu vou comer só a comida ordenada, que é a comida livre de processados e açúcares e glúten. E carnes vermelhas, de preferência. uhum, Se não puder tirar toda a carne, que tire pelo menos a carne vermelha. E o nível 2, leia, por favor. Aí o nível 2, você mantém a alimentação ordenada, mas com uma janela de 14 horas de jejum. E uhum, o nível 3 é para quem vai estar dizendo assim: eu só vou mudar a alimentação e não vou fazer janela sem livre de alimento. Então, esse é o uhum, nível 3. Então, assim, uhum, nível um é nível potência, que além de mudar a alimentação, ainda manter uma janela de no mínimo. Vamos assim, eu coloquei no mínimo. Você pode escolher até 20 horas de janela. Só coloquei esse nível lá porque nem todo mundo está adaptado ainda a uma vida de jejum. E uhum, então eu coloquei 16 horas, mas você pode escolher uma janela de 20 horas, uma janela de 23 horas, ou você pode escolher uma janela de 14 horas, mas a alimentação, isso não tem como abrir mão. O propósito é uma alimentação natural, uma alimentação livre de processados, livre de contaminações,
industriais, né, no sentido de modificação, de trazer uma alimentação mais natural possível, e eu coloquei algo muito forte lá, que é trazer uma consagração muito intencional ao que vai comer. Isso muda tudo. Então, assim, além de você cuidar e aquilo que você vai comer ter um intento muito forte de consagração. Uhum. E aí aqui fala dos níveis de, deixa eu ver, nível corpo, alma e espírito, né? É, isso aí é só para você, para todo Ah, mundo tá. Aí, se situar. entendi. Que na questão da preparação aqui, né? No corpo, eliminar tais coisas, na alma, Isso, eliminar a distração. É que eu pensei que cada exato. nível de jejum era para uma área Não, específica. não, não. É porque nos 21 dias vai afetar os três níveis: corpo, Uhum, alma e espírito. entendi. Entendeu? E a gente Uhum, vai, como nós estamos juntos fazendo o jejum, quando surge qualquer dúvida, pode perguntar, tanto lá no grupo, pode perguntar, porque aí a gente vai tirando, todo mundo vai entendendo. Mas uhum, como nós estaremos assim mais perto todos os dias nas ministrações, então é mais fácil tirar dúvida. E você pode perguntar lá que também tem as irmãs da escola profética que pode responder qualquer uma outra dúvida lá. Mas uhum, basicamente é isso, não tem segredo esse jejum. É uma ordenação alimentar e mais assim, para fortalecer o jejum, para ser bem rasgado, ainda colocamos uma janela sem comida. Porque aí a gente vai para um nível mais intenso de purificação, uhum, tá? Porque só entendi. de uma pessoa escolher o nível 3 já vai assim ser muito forte, já é muito forte. Já é Uhum. muito forte. Só que se você escolher o nível um, aí eu vou falar. Aí é o pé na porta, como diz aqui em Goiás, é pé na porta mesmo. Com certeza. Tá bom, entendi. Obrigada. Você tá no propósito, não tá? Lá na lista? Sim, estou. Tá. Você vai Estou fazer o Yom Kippur? pensando. Pois eu estou tentando entender Você chegou que a momento. assistir? E você chegou a assistir aqueles Não, vídeos que eu postei do Yom eu Kippur? assisti. Não, tava assistindo hoje ainda aqueles que você mandou no privado, ainda tô aos Uhum. poucos. Mas eu vou assistir esses que estão. Não, como o Yom Kippur é amanhã, então assim, eu vou repostar os vídeos do Yom Kippur agora à É noite 20, lá. ele, no caso, é 24 horas de jejum. Ele dá umas 25 horas. Eu quero Hum, colocar 25. mas eu. Por quê? Ah, Porque 25 dá 9. 25 não, 25 dá 7. Então, 25 dá 7, uhum. que é a completude, sabe? Então, eu quero firmar no 25 horas de jejum. Porque de um pôr do sol para o outro, eu vou contar quanto que vai dar. Mas costuma dar mais de 24 horas, entendeu? É Seu só áudio isso. ficou um pouco ruim agora, não sei se foi só pra mim. Então, assim, irmã Eu Lorena, ouvi bem aqui. tá me ouvindo? Eu não, eu queria dizer para ela que eu ouvi bem aqui, eu acho que pode Ah, ser o tá. dela lá. Agora a Ah, irmã tá me ouvindo? tô ouvindo bem baixinho, deixa eu colocar meu fone de novo. Ah, então é isso. Mas pode ir falando que eu tô ouvindo bem baixinho. Como o jejum do Yom Kippur é amanhã, ouça pelo menos a ministração, a última, que Uhum. porque assim, já são três ministrações do Yom Kippur, já foram três de Yom Kippur que eu fiz? Não, foi dois, né? Dois. Então tem duas ministrações do Yom Kippur, que foi a primeira. Mas se assistir, é porque eu não repito o que eu falo num vídeo. Por exemplo, o que eu falei no Yom Kippur do um eu não repito no 2. E por isso que eu não fiz um vídeo novo de Yom Kippur, porque tipo, eu não vou, porque o Senhor não quis, o Senhor não me liberou palavra para falar de novo sobre como fazer o jejum de Yom Kippur, sabe? Por Uhum. isso que eu deixei os links lá, porque o Senhor que não me liberou para fazer um novo vídeo sobre o Yom Kippur. Porque o Senhor queria que liberar revelações sobre esse propósito de 21 dias. E como já existe um ensinamento já gravado, por isso que vale a pena, nem que seja você ouvir no 1.5, de você ouvir pelo menos as últimas duas ministrações, os últimos dois vídeos, que vai te dar um esclarecimento. O que que você precisa saber do Yom Kippur? É um portal profético.
Um portal de dimensão assim sobrenatural, diferente de todo e qualquer dia do ano. De 365 dias, esse dia é diferente de todos. O jejum de Yom Kippur surgiu lá no Antigo Testamento como o dia do perdão. Aí tem gente que fala, eu não faço este jejum porque Jesus já morreu na cruz. E tem gente que, por exemplo, poderia fazer o jejum e receber salvação, inclusive no dia do Yom Kippur, que coisa mais louca. Receber o batismo com o Espírito Santo, receber o perdão dos seus pecados exatamente no dia do perdão. Aí tem gente que é tão religioso pro extremo de não fazer aquilo porque Jesus, sabe, é uma confusão na cabeça do povo. Então, nós fazemos esse jejum com foco de uma purificação intensiva, de uma purificação profunda, porque são 24 horas como você nunca viveu na sua vida. Isso eu te falo. Não é, é diferente de todo e qualquer jejum que você possa fazer, de qualquer outro dia que você possa fazer. A Não, no graça caso, é necessário que fique essas 24 horas dedicadas separado, Então, são 25 exclusivamente, horas que você para só vai no buscar, banheiro. para... Desculpa, deu um delay. Você só vai no banheiro. Só São tem que ter 25 toda a horas informação. na tenda da presença. Você me Hum, ouviu? complicado. Tem que se programar. Quem tem filho pequeno, aham, eu tenho uma Quem tem filho filha de 2 anos pequeno, manda para eu sogra. tenho que se Eu tenho organizar. 2, então tem que dá para dá. Eu só quero dizer assim, Tem é que só se, o ano que vem que esse dia vai existir de novo. Só o ano que vem que esse então, no dia caso, é só amanhã. é amanhã, começa ao pôr do sol. Não vai existir outro dia nesse ano. É só o ano que vem de novo. Esse é o portal. A graça do portal é essa, que é só uma vez ao ano. Esse é o negócio. Enquanto tem muita gente preocupada com religiosidade, a gente só aproveita o portal e desfruta do poder de Deus liberado. É por causa do calendário bíblico, a irmã Graça está dizendo aí. Então, o calendário é amanhã, dia primeiro, o pôr do sol inicia o dia do Yom Kippur. E eu vou dizer, Hum, é outro nível. É outro nível de jejum, é outro nível de revelação, é outro nível. Para você ficar entendida e convencida, eu aconselho você a assistir as ministrações que já estão gravadas. Jejum da morte. uhum. Boa, irmã Grazi. Jejum da morte. É muito. Não estou querendo assustar a irmã Lorena, não é isso. Mas Não, Fala aí é, quem já fez, que não seja não, eu. mostra que a gente precisa. Pode falar aí quem já fez, que não seja eu falando. eu, eu fiz uma vez, que foi quando eu conheci a irmã Gleciane, porque o YouTube me apresentou um vídeo dela, bem no finalzinho, quase no pôr do sol, quando eu procurei saber mais sobre esse jejum. Só que eu já estava finalizando. Eu estava lá na sala com a Bíblia. E aí veio um vídeo dela, ela estava de blusa verde, nunca esqueço, ela ministrando. Que é, se eu não me engano, tem um outro vídeo dela que não é o que foi postado na comunidade. Esse eu assisti de hoje, era de 2023. Mas creio que foi o de 2024. Ou 2023 que eu participei, agora não tô lembrada. Foi logo um pouco antes de eu entrar na escola. Eu participei desse jejum. E sem como eu não tinha todas as informações, né? Eu fiz do jeito que eu tinha o conhecimento ali. Eu lembro que nessa época eu comprei a Torá e eu estava lendo o livro de Levítico também. E, e eu comecei a fazer sem água, sem comida, sem tomar banho, ficar em casa. E se eu não me engano, era num sábado. Foi um sábado inteiro. Foi de sexta para sábado. E porque era um final de semana. Eu não lembro de ter que trabalhar naquele dia assim. Porque era um final de semana. E tem gente aqui em casa também que eu não sei nem se vai dormir hoje, porque falou que vai, que tem que ficar sem trabalhar. Então, o problema não é nem a comida e nem a bebida, é o ficar sem trabalhar. Mas diz que vai fazer. Então, assim, é um jejum da morte, porque
mata tudo. A nossa carne, né? Ah, meu Deus, é. E sem água, assim, eu tô tomando bastante água hoje, já. Acredito. Tô Uhum. lembrando, né, de tomar água. A irmã Aline lá tá com a garrafa dela também. Tô tomando E soro. Eu não tô nem tomando água, tô tomando soro. tomei água de coco hoje, muita água de coco. Tinha água de coco também, tomei. E eu venho de um propósito ali também. Mas enfim, Deus vai dar graça, né? O Senhor vai. É o Senhor que sustenta, né? Mas assim, tomar bastante água antes ajuda. Ajuda. É, Eu mas fiz um 24 horas jejum, sem água é moleza. Ficar mas eu 3 dias é doído. Eu fiz um jejum de descontaminação profética já, que era todo domingo, de um pôr do sol de domingo até o pôr do sol de segunda. É quase um Yom Kippur. Não podia Uhum. comer e nem beber. Então eu me enchia 3 dias antes, a minha Ui, barriga ficava enchida de água. Assim, ficava, chegava a doer de água. A irmã Aline só ri, porque me botaram na fogueira. Ai, Jesus. Mas o Senhor dá graça, irmã Lorena. É isso, eu acho que o é. Senhor tá te levantando, te despertando e faça. Faça, o Senhor tá te edificando, edificando a sua fé, fortalecendo você. Eu sinto assim, como se o Senhor estivesse falando, não pensa muito, só faça. É quase isso. É, e eu vou dizer, a recompensa, o Senhor recompensa aqueles que diligentemente buscam Ele. Aí, ó, eu fiz sem entender muito bem. Pois é, mas tem um vídeo, por exemplo, o primeiro vídeo, passo a passo para o jejum mais disruptivo do ano. Esse passo a passo, esse passo a passo, eu conto tudo. Nesse passo a passo eu conto tudo. Que não toma banho, que não usa couro, que não usa isso, tudo. Nesse primeiro vídeo eu conto passo a passo. Nesse primeiro vídeo. Então, por isso que eu não regravei, porque já tem um passo a passo. O que que pode, o que que não pode, o que que tem que fazer, Uhum. o que que não tem que fazer. E é igual nós aprendemos hoje aqui. É, Não é sobre ficar sem comer, não é sobre ficar sem trabalhar, mas é o que você vai fazer para o Senhor. O que você vai entregar para o Senhor. A palavra que você vai ler, a oração que você vai fazer, o seu coração entregue a Ele. É o que você vai ministrar a Ele que importa. Entendeu? E aí eu sei que não uhum. dá tempo, mas depois, ao longo dos dias, tem aquele curso lá de são mais de 7 aulas só sobre jejum. Porque aí, na hora que você entender o que que é o jejum, como fazer, pronto. Aí você já vai deitar no barco e você vai deixar o Senhor só te conduzir. Porque o que a maioria das pessoas tem dificuldade é de entender como jejuar, o que é o jejum, como fazer isso, né? E hoje é essa ministração de hoje que inclusive ela rasga mesmo. É, ela vai ser a cabeceira do jejum. É isso. Amém? Vamos, irmã Lorena, nós estamos com você. Só sei que você não vai se arrepender, mas nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Seu marido não vai entender, ele fala, amor, fica tranquilo, vai ter uma recompensa tão grande, porque homem, você fala assim, amor, vai ter uma recompensa tão grande, porque eles amam essa palavra, recompensa. Então fala pra ele, amor, vai ter um resultado maravilhoso, uma recompensa maravilhosa. Aí ele não vai discutir muito. Só coloca essas duas palavras no ouvido dele: recompensa e resultado. É o que os maridos amam. É terrível, mas é a verdade. É terrível. Eles amam resultado e recompensa. Parece cães querendo comer a linguiça que tá lá na porta do açougue. É resultado e recompensa. Eles não querem saber da história, ele não quer saber da história, ele só quer saber se tem resultado, tem recompensa. Então pronto, eu vou cuidar do neném pra você 24 horas. Que tamanho que é seu bebê? 2 anos e 8 meses. Oh, dá pra aguentar 25 horas sem ele. Ou ela, né? É a Estela, ó, lembrou a Grazi? É a Estela. Estela? Ai, verdade. A Uhum. estrela. Não. Precisa. Pode. Na hora que você estiver junto dela de novo. Esther, aquela que jejuou. Oh, tá vendo? Ah, Irmã
Irmã Lorena, você caiu no meio de um povo que é doido por causa de Jesus. Doido para não comer. E eu tô amando isso, né? A gente gosta mais de Jesus do que de comer. Eu tô empolgada pra chegar a Esse hora. é um dia. Eu tô assim, E meu eu corpo. confesso que isso é um desafio ainda para mim. A questão do jejum ainda é um desafio para mim. Eu Eu sinto vou muita fome, quem muita pode fome. liberar pra irmã E eu Lorena? tenho sentido, Eu e estou eu tenho assim sentido empolgada com os resultados, fraqueza esses né? Porque dias. E, jejuns que a Cris está fizemos falando. no ano de 2023 e 24, assim, tivemos resultados maravilhosos. Nossa, e foi assim de libertador, né? E eu imagino que cada ano assim vai ser diferente. Esse ano vai ser totalmente diferente, porque pelo nível que nos encontramos, né, diante do saber, né, do esclarecimento, do discernimento que o Senhor já tem nos dado, né, e o nível de comunhão que estamos, não é? O nível de comunhão que estamos está maravilhoso. Eu acredito que vai ser Verdade. o natural de Deus. Eu tô, meu coração tá, meu coração tá assim queimando e assim tenho tido muitos embates, né? Porque quando a gente se posiciona, os embates eles vêm para nos tirar daquele lugar, né? Então, nós somos guerreiras, né? Nós estamos correndo para a batalha que já está vencida, né? Irmã Foi a Lorena, visão do Senhor. verdade, irmã Cris. Eu só digo uma coisa, você Nós, iniciar essa vida de jejum já nesse Yom Kippur, aí acabou, viu? É um caminho sem volta. nossa, sem volta, e o Senhor já sabe, né, do nosso coração, já sabe o que desejamos, o como estamos empenhadas em estar na presença, né, com Ele, e, e a visão, ela me persegue, essa visão. Nós correndo, mulheres guerreiras, correndo, Glória a batalhando, Deus. nesse nível de batalha, não é aquela batalha lá, né? É esse nível de batalha, o nível da presença, de persistir, resistir, não fraquejar, nós vamos nos ajoelhar para honrar o Senhor, somente. Somente, é assim essa palavra, somente vamos nos ajoelhar para honrar o Senhor, porque essa de cabeça erguida, enfrentando, nós tivemos que encerrar. Ah, não, irmã Aline, para de ser copiona das revelações do Senhor. Mariana que gosta de falar esse nome, copiona. Ó, a palavra que o Senhor vai falar amanhã para a gente iniciar o propósito e principalmente para fazermos esse Yom Kippur. A irmã Aline já tá dando spoiler aí, como se eu tivesse compartilhado com ela alguma coisa. Mas aí o Espírito Santo já tá dando spoiler aí através da irmã Aline. Ó, abra a janela, deixa o sol entrar. Estamos entrando em janeiro. Ah, gente, essa palavra de amanhã, eu nem sei o que vai acontecer, porque é sobre exatamente. E esse Yom Kippur é sobre isso aqui, ó. Vocês preparam para ouvir. Serão 25 horas. E eu. Senhor. E eu acredito, quando você falou ouvir, vai ser assim como que um liberar dos nossos ouvidos, assim, e a gente não vai parar de ouvir mais, não. Não vai. Aleluias. Eu vou Eu te falar, lembro que a irmã primeira Lorena. vez que eu fiz, Faz esse eu jejum, lembro, não, irmã. É bom eu lembro que demais. a primeira vez que eu fiz, eu não tinha nem noção do que era jejum, entendeu?
Mas, assim, quando eu fiz, a primeira vez, eu acredito que foi em 2023 também. Eu já iniciei porque eu estava no momento do primeiro amor. E eu falo assim que quando foi feito esse aí, o do Yom Kippur, e depois dos 3 dias eu não senti nada, 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 a primeira vez que eu fiz. Todo mundo falou assim, menina, tu tá num nível muito mais elevado do que eu, porque eu não aguento 3 dias. E E eu deixa eu ficava, e todo falar. mundo dizia, tu vai morrer. Eu falei, não, eu não vou morrer, não. Pela graça do Senhor que eu estou fazendo para morrer a minha carne e para que eu viva no espírito, porque se não for assim, eu nunca vou matar ela. Então eu vou fazer. É E eu deixar o fiz, e outro eu tô cachorro aqui, com ó. fome. E Irmãs, foi realmente, quem foi tiver na sobrenatural. ministração, quem tiver na ministração amanhã antes do jejum, eu vou liberar aquela chave que eu só liberei lá dentro da escola profética, que não dá fome, que a pessoa não sente fome e que não sente nada sem comer. E aí eu vou liberar ela amanhã. Me lembrem, tá? Que, né? Amanhã será às 18 horas da tarde. 18 horas, em ponto, em nome de Jesus, se Deus quiser. E aí eu vou liberar aquele segredo maravilhoso. E eu vou ministrar sobre todos que estiverem sobre o jejum, neste jejum. E aí, não vou só contar, eu vou pedir ao Senhor que Ele libere. Aí vai ser diferente ainda mais. Aqui no Amazonas será às 5 horas. Pronto. Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? A irmã da Alcilene, eu acho que o horário dela lá é 2 horas de diferença. Acho que é, né? Eu vou conferir com ela. Acho que é 2 horas. Então ela já vai ter iniciado o jejum. Ela já vai ter iniciado. E aí eu. Mas ela já até. Me lembrem, eu vou liberar isso e vou ministrar. E o Senhor vai fazer. E ninguém vai sentir fome, ninguém vai sentir fraqueza. Irmã Lorena, inclusive, tem uma irmã da Caldas, da Escola Profética, que é a irmã da Alcilene. Ela está experimentando esse nível. Ela fez agora 7 dias sem sentir fome, sem sentir fraqueza, sem sentir nada. Porque é unção, é sobre unção. Tá Trabalhando com trabalhando, serviço, pesado, ó, né? pesado, e nada de fome, nada de nada. Então, eu já estou adiantando um testemunho que depois ela vai nos trazer esse testemunho, porque é nível de unção, entendeu? Jejuar nessa intensidade é sobre liberação de unção para isso. Então, eu vou orar ao Senhor amanhã e o Senhor vai liberar uma unção nova, um poder novo, um acesso novo para esse jejum intenso, tá? Um beijo, Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um de vocês. Amém? Amém?